Foi num sonho que Curanes viu a cidade no vale, e a costa marinha mais adiante, e o pico nevado elevando-se sobre o mar, e as galeras pintadas com cores festivas que saíam do porto em busca de regiões distantes, onde o mar encontra o céu. E também foi um sonho que recebeu o nome de Curanes, pois em vigília era chamado de outra maneira. Talvez fosse natural para ele sonhar com um novo nome, pois era o último de sua família e vivia solitário entre os milhões de Londres, de modo que não havia muitos para lhe falar e lembrar quem ele tinha sido. Perdera seu dinheiro, perdera suas terras e não se incomodava com o modo de ser das pessoas à sua volta, preferindo sonhar e escrever sobre os seus sonhos. Conta um Conto apresenta, de H.P. Lovecraft, Celefais. Narração Marcelo Fávaro. Simplesmente riam-se aqueles para quem mostrava o que tinha escrito, e então, após algum tempo, passou a guardar consigo seus escritos, até que finalmente parou de escrever. Quanto mais se retirava do mundo ao redor, mais maravilhosos se tornavam seus sonhos, e teria sido fútil tentar descrevê-los no papel. Curanes não era moderno e não pensava como os outros que também escreviam. Enquanto estes se esforçavam para despir a vida de suas míticas vestes bordadas e mostrarem nua a fealdade e a coisa suja que é a realidade, Curanes buscava somente a beleza. Quando a verdade e a experiência falhavam em revelá-la, ele a buscava na fantasia e na ilusão, e a encontrava em sua própria soleira, em meio às memórias nebulosas de histórias e sonhos da infância. Poucas pessoas sabem que maravilhas estão abertas para aquelas nas histórias e nas visões da juventude, pois enquanto somos crianças, ouvimos e sonhamos, formulamos pensamentos incompletos. Mas quando homens, ao tentar rememorá-los, estamos secos e prosaicos devido ao veneno da vida. Porém, alguns de nós despertarão na noite em meio a estranhos fantasmas de colinas encantadas e de jardins, de fontes que murmurejam ao sol, de áureos penhascos que contemplam mares rumorosos, de planícies que se estendem até os limites de cidades adormecidas de bronze e de granito, e da penumbrosa companhia de heróis que cavalgam brancos corcéis ajaizados na orla de densas florestas. E então conhecemos que olhávamos para trás, através de portões de marfim, para aquele mundo de encantamento que foi nosso antes que nos tornássemos sábios e infelizes. Muito subitamente é que Curanes descobriu seu velho mundo de infância. Tinha estado a sonhar com a casa onde havia nascido, a grande casa de pedra coberta por eras, onde 13 gerações de seus ancestrais tinham vivido e onde ele esperava morrer. Havia luar e ele se evadira para a fragrante noite de verão, através dos jardins, descendo pelos terraços, para além dos grandes carvalhos do parque e ao longo da comprida estrada branca que conduzia ao vilarejo. O vilarejo parecia muito velho, carcomido nas bordas como uma lua minguante, e Curanes se perguntava se os grandes tetos pontiagudos das casas ocultariam o sono ou a morte. Nas ruas brotavam longas espadas de grama,
e os vidros das janelas de cada lado estavam quebrados ou miravam com fixidez. Curanes não se demorou, mas avançou como se convocado em direção a alguma meta. Não se atrevia a desobedecer à convocação, por receio de que pudesse revelar-se uma ilusão, tal como as urgências e aspirações da vida desperta, que não conduzem à meta humana. E então foi levado por uma viela, que conduzia da aldeia até os despenhadeiros do canal, e chegou ao final das coisas, junto ao precipício e ao abismo onde toda a aldeia e todo o mundo despencavam abruptamente no vazio do infinito sem ecos, e onde até mesmo o céu à sua frente era vazio e mal iluminado por uma lua embaçada e pelas estrelas bruxuleantes. A fé o impulsionara por cima do precipício em direção ao golfo, onde ele vogara para muito além dos sonhos disformes, os não sonhados, de esferas baçamente luminosas que podem ter sido sonhos parcialmente sonhados, e de coisas aladas que gargalhavam e pareciam escarnecer dos sonhadores de todos os mundos. E então, uma fenda pareceu abrir-se na escuridão à sua frente. E ele viu a cidade no vale cintilando, radiosa, bem abaixo, muito abaixo, sobre um fundo de mar e céu e uma montanha cujo pico a neve recobria na proximidade da costa. Curanes despertara no exato momento em que vislumbrou a cidade. No entanto, soube por um rápido olhar que não se tratava de outra senão de Celefais. No vale de Ot-Nargai, para além das colinas tanarianas, onde o seu espírito habitara pela eternidade de 1 hora num certo entardecer de verão há muito passado, quando se esquivara de sua babá e permitira que a brisa morna do mar o embalasse até o sono, enquanto observava as nuvens de uma falésia próxima ao vilarejo. Ele protestara então, quando o encontraram, despertaram e levaram para casa, pois no instante em que o chamaram estava prestes a zarpar num navio dourado para aquelas fascinantes regiões onde o mar encontra o céu. E agora, do mesmo modo, se ressentia de despertar, pois havia encontrado sua cidade fabulosa após 40 anos de exaustão. No entanto, 3 noites depois, Curanes retornou a Celefais. Como antes, sonhou primeiro com o vilarejo que se achava adormecido ou morto, e com o abismo pelo qual se deve descer flutuando silenciosamente. E então apareceu de novo o precipício, e ele avistou os minaretes coruscantes da cidade, e viu os navios graciosos se aproximando para ancorar no cais sul, e viu as copas das árvores no Monte Aran estremecendo ao sopro da brisa marinha. Mas dessa vez ele não foi arrebatado e, como uma criatura alada, depois foi depositado gradualmente sobre a encosta coberta de verde, até que seus pés repousaram com suavidade sobre o relvado. Ele retornara finalmente. Ele estava em Celefais, ao vale de Ot-Nargai, a esplêndida cidade de Celefais. Colina abaixo, por entre a grama olorosa e as flores brilhantes, Curanes caminhou, atravessando o borbulhante Naratsa, por uma pequena ponte de madeira onde gravara seu nome havia muitos anos, e através do bosque murmurante até a grande ponte de pedra junto ao portão da cidade. Tudo estava como antes. Nem as paredes de mármore se descoloriram, nem as estátuas de bronze polido que as encimavam tinham se embaciado. E Curanes percebeu que não teria de estremecer com receio de que as coisas que sabia se desvanecessem,
pois até as sentinelas no alto dos baluartes eram as mesmas e estavam tão jovens quanto na época em que se lembrava delas. Quando ele entrou na cidade, além dos portões de bronze e sobre o calçamento de ônix, os mercadores e cameleiros o saudaram, como se ele nunca se tivesse ausentado. E o mesmo aconteceu no templo turquesa de Naf-Horf-Haf, onde os sacerdotes coroados de orquídeas lhe disseram que não existe tempo em Oth-Nargai, mas apenas a juventude perpétua. Então Curanes caminhou pela Rua dos Pilares até a muralha junto ao mar, onde se ajuntavam comerciantes e marujos e homens estranhos provenientes das regiões onde o mar encontra o céu. Ali ele se demorou, olhando sobre o porto luminoso onde as ondas faiscavam debaixo de um sol desconhecido e por onde passavam deslizando os navios dos lugares distantes. E olhou também para o Monte Aran, que se elevava majestoso da costa, suas faldas mais baixas verdejantes de árvores trêmulas e o seu ápice branco erguido para o céu. Mais do que nunca, Curanes desejou navegar num navio até os lugares mais distantes, sobre os quais ouvira contar tantas e tantas histórias bizarras, e procurou de novo o capitão que aquecera em conduzi-lo havia tantos anos. Encontrou o homem, Atib, sentado sobre a mesma arca de especiarias sobre a qual se sentara antes. E Atib parecia não notar que tanto tempo havia se passado. Então ambos remaram para uma caravela no cais, e dando ordens aos remadores, começaram a navegar para o agitado mar serenariano que conduz ao céu. E por vários dias eles deslizaram sobre a água ondulante, até que finalmente chegaram ao horizonte onde o mar encontra o céu. Aqui a caravela não repousou de todo, pois flutuou com facilidade no azul do céu por entre as nuvens lanosas que se tingiam de roxo. E muito para além da quilha, Curanes pôde ver as terras estranhas e os rios e as cidades de inigualável beleza, a estender-se indolentemente ao sol que nunca parecia esmorecer ou desaparecer. E por fim, Atib lhe disse que sua jornada estava para terminar e que logo eles entrariam no porto de Seranian, a cidade de mármore rosado em meio às nuvens, que está construída naquela costa etérea onde o vento oeste flui para o céu. Mas à medida que as mais altas torres esculpidas da cidade se tornam visíveis, um som ecoou no espaço, e Curanes despertou em seu sótão londrino. Ele estava de volta. Por muitos meses subsequentes, Curanes buscou em vão a maravilhosa cidade de Celefais, com seus navios destinados ao céu. E embora seus sonhos o conduzissem a muitos lugares deslumbrantes e inauditos, ninguém daqueles a quem falou pôde lhe dizer como achar Oth-Nargai, que fica para além das colinas tanarianas. Numa noite ele saiu voando sobre as montanhas escuras, onde brilhavam algumas fogueiras solitárias e muito vagas, distanciadas umas das outras, e onde havia estranhos, felpudos rebanhos, cujos líderes portavam cincerros, e na parte mais selvagem da região montanhosa, tão longínqua que raros homens a teriam visto, ele encontrou uma muralha, ou passadiço de pedra antiquíssimo, que zigue-zagueava ao longo das cumeadas e dos vales, gigantesco demais para ter sido edificado por mãos humanas, e de tamanha extensão que nenhum de seus extremos poderia ser visto. Para além daquele muro, na aurora cinzenta, ele alcançou uma terra de jardins singulares e de cerejeiras, e quando o sol surgiu, vislumbrou uma tal beleza de flores vermelhas e brancas, folhagens verdes e gramados, caminhos brancos, córregos adamantinos, pontes adornadas e casebres de teto vermelho.
que por um momento, imerso em extrema delícia, esqueceu Celefais, mas se lembrou dela outra vez, quando desceu por uma senda branca em direção a um casebre de teto vermelho, e teria perguntado às pessoas dessa terra a respeito dela, não tivesse descoberto que ninguém habitava ali, ninguém além de pássaros e abelhas e borboletas. Numa outra noite, Kuranes subiu pela espiral de uma escadaria úmida e interminável, alcançando a janela de uma torre que se abria para uma planície e um rio imponentes que a lua cheia iluminava, e na cidade silenciosa que se estendia a partir da margem do rio, ele pensou descobrir certo aspecto ou arranjo que conhecera antes. Teria descido e perquirido o caminho até Otnargai, não tivesse uma temível aurora crepitando de algum lugar remoto além do horizonte, exibindo a ruína e a antiguidade da cidade e a estagnação do rio Juncoso e a morte que se espraiava sobre aquela terra, como se espraiara desde que o rei Kinarápolis retornara de suas conquistas para se deparar com a vingança dos deuses. E assim Kuranes procurou embalde pela maravilhosa cidade de Celefais e pelos barcos que navegavam para Seranian no céu, testemunhando muitas maravilhas nesse meio tempo, e certa vez escapando por um pouco do sumo sacerdote que não deve ser descrito, que usa uma máscara de seda amarela sobre a face e que vive inteiramente só no monastério de pedra pré-histórico, em meio ao frio platô do deserto de Lenk. Com o tempo, ele se tornou tão impaciente com os intervalos vazios do dia que começou a comprar drogas a fim de aumentar o período de sono. O haxixe foi de grande valia e certa vez o enviou para uma parte do espaço onde não existe a forma, mas onde os gases fosforescentes estudam os segredos da existência. E um gás de tonalidade violenta asseverou que essa parte do espaço se situava fora daquilo que ele costumava chamar de infinito. O gás nada ouvira acerca de planetas e organismos antes, mas identificou Kuranes meramente como alguém que tivesse vindo do infinito, onde existe a matéria, existem a energia e a gravitação. Kuranes estava agora aflito por retornar a Celefais, que os minaretes guarneciam, e aumentou suas doses de entorpecentes. Entretanto, já lhe minguara o dinheiro, de modo que não podia mais comprar drogas. Por fim, num verão, viu-se expulso de sua mansarda e vagueou a esmo pelas ruas, atravessando a ponte até um lugar onde as casas pareciam ainda mais e mais esguias. E foi ali que lhe adveio a completude que o cortejo de cavaleiros provenientes de Celefais acorreu ao seu encontro para escoltá-lo para lá, para sempre. Eram garbosos os cavaleiros, montados em cavalos ruões e a envergar armaduras polidas com tabados de fios de ouro elegantemente entretecidos. Tão numerosos pareciam que Kuranes quase os confundiu com o exército, mas tinham sido enviados em honra dele, de Kuranes, desde que fora ele quem criara Otnargai em seus sonhos, razão pela qual seria para sempre aclamado como seu deus principal. Cederam, pois, a Kuranes um cavalo e o postaram à cabeça do grupo, e todos cavalgaram altivamente pelas terras baixas de Surrey, e mais além, em direção às regiões onde Kuranes e seus ancestrais haviam nascido. Foi estranho, mas enquanto os cavaleiros avançavam, tinha-se a impressão de que retornavam no tempo, pois quando quer que cruzassem algum vilarejo ao crepúsculo, viam somente casas e aldeões como aqueles que Chaucer e outros homens antes dele teriam visto, e às vezes avistavam cavaleiros montados, seguidos por pequenos grupos de escudeiros. E quando escureceu, cavalgaram mais depressa, até que se puseram a flutuar estranhamente como se voassem nos ares.
Próximo da aurora, alcançaram uma aldeia que Curanes conhecera viva em sua infância e que parecia adormecida ou morta em seus sonhos. Estava viva agora, e alguns aldeões madrugadores fizeram reverência quando os cavaleiros trotaram pela rua e penetraram pela senda que conduz ao abismo dos sonhos. Anteriormente, Curanes entrara nesse abismo apenas durante a noite e se perguntava que aspecto teria à luz do dia, de modo que observou com ansiedade quando a coluna se aproximou de sua borda. No instante em que subiram pelo terreno até o precipício, uma fosforescência dourada surgiu de algum lugar a oeste e ocultou toda a paisagem sob drapejamentos cintilantes. O abismo era um caos fervilhante de esplendores róseos e cerúleos, e vozes invisíveis cantavam com exultação, enquanto o cortejo cavaleiresco saltava sobre a borda e flutuava graciosamente para além das nuvens rútilas e das coruscações prateadas. Numa descida sem fim, os cavaleiros pairavam, suas montarias trotando no éter como se sobre areias douradas. E então os vapores luminosos se afastaram para revelar um brilho maior, o brilho da cidade de Celefais, com a costa marinha mais adiante e o pico nevado elevando-se sobre o mar, e as galeras pintadas de cores festivas que saíam do porto em busca de regiões distantes, onde o mar encontra o céu. E a partir de então Curanes reinou sobre Ot-Nargai e sobre todas as regiões oníricas adjacentes, e teve sua corte em Celefais e na enevoada Seranian. Ainda reina ali. Curanes reinará aventuroso para sempre, mesmo que ao pé das falésias de Innsmouth as ondas do canal brincassem zombeteiras com o corpo de algum vagabundo que atravessou aos tropeções o vilarejo semideserto ao amanhecer, brincassem zombeteiras e o atirassem sobre os rochedos junto às Trevor Towers, cobertas de eras, onde um obeso milionário da cervejaria, especialmente repulsivo, desfruta da comprada atmosfera de uma nobreza extinta. Celefais, de Howard Phillips Lovecraft. Bom, olá meus amigos, então, a princípio, nós estamos em Londres e o Curanes, que tinha outro nome que não é revelado aqui no conto, tentava resgatar algumas imagens de seus sonhos desde a infância, né? E acredito que Celefais ele tenha sonhado com Celefais quando era criança e novamente volta agora adulto, e esse desespero em sempre tentar retornar para Celefais o faz na vida real deixar de viver, né? Você vê, inclusive começar a usar droga, e a gente percebe que esse conto nos dias de hoje seria muito, muito comum, porque realmente o ser humano, infelizmente, ele adentra num universo dos entorpecentes. Eu não estou fazendo nenhum juízo moral aqui, apenas uma questão de saúde pública. Como não estou falando daquela pessoa que esporadicamente, mas sim daquele que realmente deixa tudo, vai para a rua e vive um mundo de sonho, o mundo dos Celefais, lá onde ele é o rei eterno, onde as pessoas não envelhecem, né? Claro, né, que esse não é o ponto de partida desse conto. Esse conto fala de coisas ali, dos sonhos, dos sonhos pueris, e é um absurdo quando a gente percebe que isso acontece conosco também. Tem cidades que eu conheço, algumas ruas, uma ladeira, um prédio mais antigo, e eu nunca fui. Só conheço por sonho. E vira e mexe, você volta nessa cidade, né? Em ocasiões diferentes, mas você sabe que é tal cidade. Às vezes até você dá um nome de uma cidade que você já foi, por exemplo, São José do não sei o quê, né? Eu falo, fui para São José, mas São José de verdade, que eu já fui real ali, né? Na minha realidade, não tem nada a ver com a São José do sonho que eventualmente eu volto lá.
Então, acontece isso. Se ele faz... Eu não lembrava que esse conto era tão interessante. E eu espero que vocês tenham curtido esse momento de viagem com os navios que flutuam, que vão em busca do céu, e que você vai lá e flutua também nos abismos, né? Eu gostei muito. E você, o que achou? Comente!